Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre o livro de Apocalipse. Eu já fiz um vídeo sobre escatologia, o qual você vai ter acesso através da descrição deixada no vídeo. Também falei sobre alguns aspectos relacionados à obra do Apocalipse. Por exemplo, nós tratamos sobre o gênero literário. Hoje eu quero falar sobre a data que foi escrito, o autor da obra, bem como o propósito do livro. Em relação à data, tudo que se refere ao Antigo Testamento e ao Novo, em alguns casos nós temos o quê? Datas aproximadas. Existem algumas datas que são bem pontuais, corretas, eu diria até precisas. Tipo, ano 70 depois de Cristo, ocorreu a destruição do templo em Jerusalém. Isso é fato, está bem cravado na história. Mas as datas com relação, por exemplo, às cartas que foram escritas são datas aproximadas. Considerando estas coisas, o livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 95 da nossa era cristã. Quem é que escreveu? Conforme a própria palavra de Deus está nos mostrando, sabemos que é uma revelação de Jesus Cristo, que notificou, isto é, através de símbolos, a João, seu servo. João foi um apóstolo de Jesus, ele estava desterrado na ilha de Patmos. Quando falo desterrado, porque ele não estava na terra, no continente. Ele tinha sido levado para uma ilha e ali mantido em cárcere, isto é, preso. Isso se deu em virtude da perseguição que o imperador, na época, movia contra os discípulos de Jesus. E sobrou até para o apóstolo João, porque ele seguia o próprio Senhor Jesus. Note que durante esse Império Romano, e de uma forma específica com o imperador Domiciano, houve esse exílio ou essa prisão de João para a ilha de Patmos e os cristãos continuavam passando por inúmeras perseguições. Aí a gente vai começar a entender o propósito do livro de Apocalipse. Primeiro, o livro de Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos durante as terríveis perseguições que o imperador movia contra eles, tratando-os como se fosse uma praga em Roma. A finalidade do livro não é, como querem alguns, dar aquele prognóstico sobre uma exatidão matemática, sobre cada pormenor, desde a história daquele período da igreja primitiva até a volta de Jesus. Nada disto. Tanto é que a insistência em tornar o livro como se fosse destinado a fazer tais prognósticos tem levado a muitos a enveredarem pelo que eu posso chamar de cipoal de vaidosas afirmações teológicas. São frutos de ficção teológica. As pessoas têm uma mente muito fértil, falam muita coisa que não é respaldada na palavra de Deus. Tem livros, tem filmes que são veiculados como se fosse verdade, mas quando você analisa a Bíblia e estuda de uma maneira coerente, você observa que não faz sentido o que está em alguns livros, bem como apresentados em filmes, principalmente no tocante à volta de Jesus, esse momento final. Por isso a gente vê muita frustração, muito erro, muito fanatismo como consequência danosa de um evangelho, vou dizer assim, aguado, um evangelho sem a devida interpretação, um evangelho que eu vou dizer, colocar aqui como entre aspas, porque é um evangelho diluído. E tem muita gente, infelizmente, que não aprecia o Evangelho de Jesus. Sabe por causa de quê?
Porque o Evangelho de Jesus tem aquele elemento moral, ético, espiritual. E algumas pessoas dispensam a moralidade, não querem sequer fletar com a ética, não querem lidar com esse elemento espiritual, porque os seus propósitos, as suas finalidades são outras. Mas quando a gente entra no conteúdo do livro, que é um outro aspecto ainda dentro desse vídeo, eu não anunciei antes, mas eu faço questão de agora anunciar, é que o conteúdo do Apocalipse está expresso resumidamente no versículo 19 do capítulo 1. E vale a pena você acompanhar na sua Bíblia, embora esteja projetando o versículo para você, mas você pode comparar e ver se realmente está conforme eu estou dizendo. Diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Coisas que são, entende-se como, por exemplo, como as realidades metafísicas eternas, como a natureza de Deus, o seu caráter, seus propósitos, o céu e etc. Entende-se também como as realidades conjunturais da época em que o livro foi escrito, ou, em outras palavras, como o panorama do presente histórico da época. É por, é por conta disto que a gente precisa levar o que foi dito em consideração. Quando menciona aqui por coisas que devem acontecer, como é que a gente vai entender estas coisas? São as realidades históricas do porvir, conjecturas que haveriam de ocorrer na confrontação das forças do mal com o Senhor Jesus, o qual atuava e atua pelo Espírito Santo, usando a instrumentalidade dos discípulos. Essa confrontação das forças do mal com Jesus são as guerras da obstinação de Satanás querendo implantar sua soberania no lugar da soberania de Deus no universo. As coisas que devem acontecer culminarão com a volta de Jesus, com o estabelecimento do juízo final e com a criação de novos céus e nova terra em que Deus habitará com o seu povo. Resumindo, três são as realidades que o Apocalipse trata. A primeira, realidades metafísicas. Segunda, realidades históricas do presente, da época da produção do livro. E terceiro, realidades finais profetizadas. E quando a gente se reporta-nos à chave para a interpretação bíblica do Apocalipse, e podemos aqui formular a seguinte regra ou critério de interpretação para que se tenha uma ampla margem de acerto. É necessário interpretar o Apocalipse distinguindo-se as profecias do que é imutável ou metafísico e distinguindo-se os acontecimentos já em curso na época dos acontecimentos futuros. Tudo isto sempre à luz do propósito do livro de Apocalipse. Isso mesmo. Então a gente precisa entender estas coisas. E quando a gente fala sobre a interpretação, aquele critério hermenêutico que se pode obter, não esqueça, o conteúdo do Apocalipse há de ser compreendido sempre à luz do propósito do livro. A chave para a interpretação, portanto, é não interpretar literalmente o que é simbólico e procurar harmonizar sempre as revelações com os propósitos do livro. Finalizo dizendo o seguinte:
Como é que eu lido com o livro de Apocalipse? Eu sei que a literatura é apocalíptica, cheio de simbologia, numerologia e etc e tal. Eu vou e começo de um modo literal até onde o texto me permite ir. Existe o que eu costumo dizer, uma delimitação, mas a delimitação não é feita por este, é feita pelo próprio livro. Eu vou lendo, repito, literalmente, até onde o texto me permitir. Quando depois o texto não me permitir, eu eu vou aplicar o símbolo, porque, como eu disse no versículo inicial, diz o seguinte, que Jesus mandou notificar, vou colocar aqui para vocês, notificar, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou, isto é, através de símbolos. É o termo no grego que indica esse elemento altamente simbólico. Espero ter ajudado e você pode deixar o seu comentário, quando não, deixar até mesmo a sua sugestão para eu trabalhar quer um livro, quer alguns assuntos pertinentes e, sobretudo, que estejam relacionados à palavra de Deus. Fique com o Senhor, que ele te abençoe e até o nosso próximo vídeo.